E se Jesus batesse à porta de alguém que esqueceu o som da própria voz? No exato momento em que o silêncio se torna tão pesado que até o tic-tac do relógio parece um martelo golpeando a solidão, o apartamento 304 cheirava a poeira e memórias paradas. A luz do entardecer entrava fraca pela janela, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar parado. Dona Marta, de 78 anos, estava sentada em sua poltrona preferida, as mãos sobre o colo, segurando uma foto desbotada de seu falecido marido, Carlos. Seus dedos ossudos percorriam o vidro frio do porta-retratos como se pudessem sentir o calor daquela pele há tanto tempo perdida. O som da televisão, sintonizada em um canal de notícias que ela não ouvia, era apenas um ruído de fundo para preencher o vazio. Seus olhos, cor de avelã embaçados pelo tempo e pela tristeza, fitavam a parede vazia. Eram 4 paredes. Eram 4 anos desde que ele partirá. Cada objeto na casa contava uma história que ninguém mais ouvia. Cada móvel guardava um eco de risos que haviam se apagado. O sino do elevador no corredor fez seu coração acelerar, como sempre fazia. Esperança tola. Mas eram só os vizinhos do 404. Sempre eram. Ela suspirou, o som se perdendo no silêncio do apartamento. E naquele instante, algo mudou no ar. Uma presença calma e suave parecia preencher o espaço, como uma melodia antiga e esquecida. Alguém estava ali. Alguém que não devia estar. Dona Marta não ouviu passos, nem a maçaneta girar. Apenas sentiu. Era como se o próprio silêncio tivesse se materializado em uma forma de paz. Ela virou a cabeça lentamente, seus ossos rangendo suavemente. Lá, na entrada da sala, parado sob o vão da porta, estava um homem. Não era o zelador, nem um entregador. Ele vestia roupa simples, e seus olhos pareciam conter toda a calma do mundo. Eles não a fitavam com pena, mas com um reconhecimento profundo, como se soubessem cada um dos seus 78 anos, cada noite solitária, cada oração sussurrada no escuro. Boa tarde, Marta, ele disse, e sua voz era como o cair da tarde, suave, morno e cheio de uma beleza que dói. Ela não se assustou. Um estranho calafrio de familiaridade percorreu sua espinha. Como ele sabia seu nome? Quem é o senhor? Sua voz saiu áspera, pouco usada. Ele não respondeu diretamente. Seu olhar percorreu a sala com uma doçura infinita, pousando no porta-retratos em seu colo, na xícara de chá frio na mesa de centro, no cobertor dobrado com cuidado sobre o sofá. Você tem cuidado tão bem desta casa, Marta, ele disse. Sua voz era um acalento. Mas quem tem cuidado de você? A pergunta, tão simples e tão profunda, ecoou no coração da idosa como um sino. As lágrimas, suas companheiras fiéis, começaram a uel em seus olhos. Ela baixou a cabeça, envergonhada. O mistério daquela presença era tão avassalador quanto a solidão que a consumia. Quem era aquele homem que entrava sem convite, mas com uma permissão que parecia vir das entranhas da sua própria alma? As lágrimas de Dona Marta rolaram silenciosas, molhando as costas de suas mãos enrugadas. Ela não as enxugou. Naquela presença, a tristeza não precisava ser escondida. Parecia permitida. Quem cuida de mim? Ela repetiu, a voz um fio de dor. Ninguém. O Carlos se foi. Os filhos têm suas vidas, longe daqui. O silêncio é quem cuida de mim. E ele é um cuidador muito cruel. O homem deu um passo para dentro da sala. Seus pés não fizeram ruído no carpete gasto. Ele veio e se sentou na poltrona ao lado da dela, a que era do Carlos. Ele não se acomodou como um estranho, mas com uma naturalidade que fez o coração de Marta apertar de uma forma estranha, não de dor, mas de saudade de um conforto que ela nem sabia que ainda podia sentir. O silêncio pode ser uma companhia dolorosa, ele concordou, seu olhar fixo nela, cheio de uma tensão total que ninguém lhe dava há anos. Mas ele não precisa ser o dono desta casa. Ele pode ser apenas um hóspede. Marta olhou para ele, verdadeiramente olhou. Seus traços eram serenos, mas nos olhos ela via uma profundidade que contava histórias de milhares de almas, de milhares de dores. Era um olhar que conhecia a solidão intimamente. Se você conhece alguém que vive na solidão, que acha que o mundo esqueceu delas, não as deixe no silêncio. Um telefonema, uma visita, pode ser um raio de luz. Comenta, estou aqui,
como um lembrete para checar naquele amigo ou familiar. Compartilhe este momento. A pergunta queimava em sua mente. Quem era aquele que transformava a dor em companhia apenas com sua presença? O que ele faria a seguir naquela sala empoeirada e cheia de memórias? O homem não apressou o silêncio. Permitiu que ele se acomodasse entre eles, não mais como um opressor, mas como um espaço sagrado. Seus olhos repousaram sobre a foto no colo de Marta. Conte-me sobre ele, ele pediu, sua voz um convite suave para abrir uma janela muito fechada. Marta hesitou. Falar do Carlos doía. Era reviver a falta. Mas sob aquele olhar, a dor parecia diferente, menos cortante, mais suave, como uma flor prensada em um livro antigo. Ele gostava de café forte. Ela começou, sua voz venhando um fio de vida. Tão forte que eu dizia que dava para consertar o mundo. Ele ria. Ele tinha uma risada que enchia a casa toda. Ela olhou para a poltrona vazia. Esta era a cadeira dele. Às vezes, eu ainda acho que o vejo aqui, lendo o jornal. As palavras saíam, e com elas, não vieram apenas as lágrimas, mas um sorriso trêmulo. Ela estava revivendo o amor, não apenas a perda. E o homem ouvia, não com a pressa distraída de seus filhos ao telefone, mas com uma atenção completa, como se cada memória de Carlos fosse um tesouro a ser guardado. O amor não morre, Marta, ele disse, sua palavra soando como uma verdade absoluta. Ele se transforma, e o seu amor por ele ainda pulsa nesta sala. É um amor que agora guarda, que honra, mas não foi feito para ser um túmulo. Marta sentiu as palavras atingirem em cheio. Ela havia transformado o apartamento em um mausoléu. Um lugar lindo e doloroso, onde o passado era adorado, mas o presente era ignorado. E se Jesus estivesse aqui, ele estaria lhe mostrando que amar também é saber seguir em frente, carregando memória como uma luz, não como uma âncora. O que mais ele revelaria? O sorriso de Marta, ainda trêmulo, não se apagou. Falar de Carlos para aqueles ouvidos atentos foi como regar uma planta seca. Algo dentro dela começou a desabrochar, algo que ela pensara ter morrido com o marido. A própria voz. Ele era teimoso, sabia? Ela continuou, um brilho nostálgico nos olhos. Não admitia que estava errado. Uma vez, ele tentou consertar o vazamento da pia e inundou a cozinha. Ficamos o dia todo rindo daquela bagunça. O homem sorriu com ela, um sorriso que compartilhava daquela alegria passada. Rir é um presente sagrado, e os ecos de uma risada podem aquecer uma casa por muitos anos. Ele então se inclinou para a frente, seu olhar tornando-se mais íntimo e profundo. Mas você, Marta, quem é você além da esposa do Carlos, além da mãe dos seus filhos? O que a faz rir hoje? A pergunta pegou de surpresa. Quem ela era? Há quanto tempo ninguém lhe fazia uma pergunta sobre ela? Sua identidade havia se dissolvido nas funções que ocupará agora, na ausência delas. Eu não sei mais, ela admitiu, uma nova camada de solidão se revelando. A solidão de não se conhecer mais. Foi então que ele estendeu a mão e, com uma suavidade infinita, pousou-a sobre a sua, enrugada e fria. O toque não foi de pena. Foi uma transferência. Um calor sereno e forte fluiu dele para ela, preenchendo não apenas sua mão, mas viajando por seu braço até seu coração cansado. Não era um calor físico, era o calor da lembrança. A lembrança de que ela, Marta, era uma alma única, amada e vista, muito antes de ser esposa ou mãe. Ela fechou os olhos e uma única lágrima de puro reconhecimento escorreu por sua face. Alguém havia. Finalmente, alguém havia por completo. O toque se foi, mas a impressão de calor e paz permaneceu na mão de Marta, como a memória de um abraço. Ela abriu os olhos e olhou para o homem. E pela primeira vez em anos, ela não viu um estranho. Viu um amigo que conhecia suas partes mais escondidas. Quem é você? Ela perguntou novamente, mas desta vez não era por medo. Era um desejo profundo de saber. Ele segurou seu olhar, e em sua expressão havia uma ternura tão vasta que poderia conter todos os seus anos de solidão. Eu sou aquele que nunca te deixou. Ouvi cada uma de suas orações sussurradas nesta poltrona. Vi cada lágrima que você secou sozinha. Conheço o número de fios de cabelo prateado na sua cabeça. Você nunca esteve verdadeiramente sozinha, Marta. As palavras não soaram como um clichê religioso.
Soaram como a mais pura verdade, ecoando em um lugar dentro dela que sempre soube, mas se esquecera. Era o mesmo sentimento de quando era criança e sua avó abraçava após um pesadelo, a segurança absoluta de que se estava sendo cuidada. Às vezes, a maior dor não é a solidão em si, mas a crença de que estamos sozinhos nela. Se esta cena tocou seu coração, comenta nunca sozinho. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Sua simples mensagem pode ser o abraço que alguém espera há tempos. Marta sentiu um peso imenso se desprender de seus ombros. Ela não carregava mais a solidão sozinha. Alguém a carregava com ela. E naquele instante, isso fez toda a diferença. O que ela faria com essa verdade recém-descoberta? Como ela viveria a partir dali? As palavras ecoaram na sala, limpando o ar empoeirado com uma verdade revitalizante. Você nunca esteve verdadeiramente sozinha. Marta sentiu essas palavras se alojarem em seu coração, não como um conceito, mas como uma experiência vivida. A solidão ainda estava lá, mas agora era compartilhada. Já não era uma cela, mas um espaço onde ela e essa presença poderiam coexistir. Ela olhou ao redor do apartamento. Os mesmos móveis, as mesmas fotos, a mesma luz do entardecer. Mas nada era igual. A escuridão nos cantos parecia ter recuado, não por uma luz física, mas por uma luz interior que era acendida dentro dela. O que eu faço agora? Ela sussurrou, não mais para o homem, mas para a nova realidade que se abria diante dela. Você vive, Marta, ele respondeu, sua voz cheia de um amor que era ao mesmo tempo suave e firme. Você vive não apenas pelas memórias, mas para as memórias que ainda estão por vir. Você abre esta janela e sente o vento. Você desce até a praça e senta no banco. Você sorri para o padeiro. Você liga para sua neta e pergunta sobre a escola. Você permite que a vida a toque novamente. Eram ordens simples, mas para Marta soavam como um chamado para uma aventura. Ela não precisava se mudar ou fazer algo grandioso. Apenas se reconectar com o mundo, com as pessoas, consigo mesma. E se Jesus estivesse aqui, ele não estava para preencher cada minuto de sua solidão, mas para dar a coragem de preenchê-la com vida. A revelação não era que sua solidão desapareceria magicamente, mas que ela poderia ser habitada de uma nova maneira, com propósito, com pequenos atos de amor, com a certeza de que alguém caminharia ao seu lado em cada passo. O próximo passo, ela sabia, seria o mais importante. O homem se levantou suavemente. Seus olhos repousaram em Marta com um amor tão profundo que ela sentiu que poderia viver dele pelo resto de seus dias. Ele não se despediu com palavras, mas com um olhar que dizia, estarei aqui, sempre. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Marta não tentou detê-lo. Ela sabia, com uma certeza que transcendia a lógica, que ele não estava partindo. Sua presença física se retirava, mas sua essência permaneceria, tão real quanto o cheiro do café de Carlos que às vezes ela ainda imaginava sentir no ar. A porta não se abriu nem se fechou. Ele simplesmente não estava mais ali. Marta ficou sentada, a paz a envolvendo como um cobertor quente. Ela olhou para a poltrona vazia de Carlos e, pela primeira vez, não viu apenas ausência. Viu amor, viu histórias e viu permissão para criar novas. Seu olhar então se voltou para a janela. O céu estava se pintando de laranja e roxo, um espetáculo gratuito que ela ignorava havia tanto tempo. Com um esforço que era um ato de coragem, ela se levantou. Suas pernas estavam fracas, mas seu espírito estava mais forte. Ela caminhou até a janela e a abriu. O ar fresco da tarde entrou, carregando o som distante de crianças brincando, o farfalhar das folhas das árvores, a vida. Ela respirou fundo, enchendo os pulmões com aquele ar novo. A solidão ainda era uma sombra, mas agora havia luz. E a luz era mais forte. O que ela faria com essa luz? O amanhecer de uma nova vida a aguardava. O ar fresco circulou pelo apartamento, levando consigo o cheiro de coisas paradas. Marta permaneceu à janela por um longo tempo, observando a vida lá embaixo. Viu uma jovem mãe empurrando um carrinho, um casal de mãos dadas, um senhor regando suas plantas. Eles não eram mais apenas figurantes em seu cenário de solidão. Eram pessoas. Eram histórias. Ela se virou e olhou para o telefone na mesinha de centro. A poeira assentava sobre ele.
Quantas vezes ela olhara para aquele aparelho, desejando que ele tocasse, mas sem coragem para fazer a primeira ligação. Com passos decididos, ela foi até o telefone. Seus dedos, trêmulos, discaram o número da filha. Mãe? Tudo bem. A voz de Cláudia do outro lado soou imediatamente preocupada. Tudo, minha filha. Tudo bem. Marta respondeu, e pela primeira vez em anos, era verdade. Só queria ouvir sua voz. E saber se você e a Sofia querem vir me visitar no domingo. Posso fazer aquele bolo de laranja que a neta gosta. O silêncio do outro lado da linha foi carregado de surpresa e emoção. Claro, mãe, nós vamos adorar. O bolo da vovó. A cura começa com um pequeno passo. Um telefonema, um convite, uma janela aberta. Se você sente que alguém que você ama está se fechando para o mundo, seja a ponte. Comenta "Vamos juntos" como um compromisso de não deixar ninguém no escuro. Compartilhe esta história. Pode ser o empurrão que faltava. Marta desligou o telefone, uma sensação quente de vitória no peito. Ela não estava apenas esperando pela vida. Ela a estava convidando a entrar. O domingo não era mais apenas um dia no calendário. Era uma promessa. O domingo chegou trazendo o som de risos que há muito não ecoavam no apartamento 304. O cheiro do bolo de laranja misturava-se ao perfume de Sofia, de 7 anos, que corria pela sala contando sobre a escola. Cláudia observava a mãe, seus olhos marejados de uma alegria aliviada. Aquela não era a mãe triste, distante de meses atrás. Era uma mulher renascida, com um brilho nos olhos que ela pensara perdido para sempre. Marta serviu o chá, suas mãos firmes, seu sorriso fácil. Ela não estava apenas cumprindo um papel, estava desfrutando. Cada abraço da neta, cada conversa com a filha, era um tesouro que ela agora sabia guardar sem medo de perder. Enquanto o sol se punha, banhando a sala em tons dourados, Marta olhou para a poltrona vazia ao lado. Pela primeira vez, a ausência de Carlos não doía como uma faca. Era uma presença suave, uma lembrança abençoada que agora compartilhava espaço com novas memórias sendo construídas. Ela não o substituía, morava-o vivendo. A vida não era mais sobre esperar o tempo passar, era sobre preenchê-lo. Com amor, com pequenos gestos, com a certeza silenciosa de que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Esta história não termina aqui. Ela continua em você. Quem precisa do seu convite hoje? Que janela você pode abrir para alguém que vive no silêncio? Compartilhe esta mensagem. Seja os braços de Jesus para alguém que precisa de um abraço. Sua simples atitude pode ser o milagre que faltava. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 2.20b.